Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, dar um panorama sobre o livro de Gênesis, o que significa, dar uma ideia melhor para a gente poder entender melhor esse livro, né? É um livro bem difícil, não é um livro, não é um dos livros mais fáceis da gente entender da Bíblia, mas ele é o primeiro livro, ele está ali como o primeiro livro e acho muito importante a gente saber o que acontece ali, para a gente ter uma ideia melhor do que a gente vai encontrar no livro de Gênesis, né? E para dar esse panorama para a gente começar, Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, né? O primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, e o nome Gênesis tem um significado bem importante, bem característico com o livro em si, que ele significa em hebraico no princípio. No princípio. E para a gente poder entender melhor o livro de Gênesis, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que o livro de Gênesis é dividido em duas partes. Então ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte vai contar a história da humanidade, tá? É um prefácio à história da salvação, humanidade e do pecado. Tá ali do capítulo 1 ao capítulo 11, tá? E a segunda parte é a história patriarcal, que é do capítulo 12 ao capítulo 50, que vai contar a história da família de Abraão. E aí, dentro dessas duas metades, dentro desses dois blocos, a gente tem 10 histórias, tá? Que formam uma história maior. Então, a gente tem 10 histórias que vão formar uma história maior. Essas 10 histórias que contém no livro de Gênesis são os céus e a terra, Adão e seus descendentes, os filhos de Noé, Noé e o dilúvio, Sem e seus descendentes, Terá e sua família, que é o chamado de Abraão, Ismael e seus descendentes, Isaac e sua família, Jacó e Esaú, Esaú e seus descendentes, Jacó e sua família, que é José e seus irmãos. São essas 10 histórias que vão formar uma história muito maior em Gênesis, mas são esses pedaços, essas histórias que compõem todo o livro de Gênesis. Um ponto em comum dessas histórias é uma fórmula, uma expressão chamada Toledot. Essa expressão em hebraico que significa são essas gerações ou essas histórias, são um ponto, o elo de ligação entre essas histórias, essas 10 histórias que a gente tem no livro de Gênesis. Toledot não é apenas um elo, um marco de divisão do livro entre essas 10 histórias do livro de Gênesis. É também um sinal da sobrevivência e da continuidade do plano de Deus para a criação, apesar das devastações de pecados humanos. Então, é um elo de ligação entre cada história dessa no livro de Gênesis para contar essa história maior que Deus revela no livro de Gênesis, né? Na primeira parte, a gente fala do princípio, das primeiras histórias. E dentro dessas primeiras histórias que estão entre o capítulo 1 e o capítulo 11, vemos a história da criação, a criação dos seres humanos, a entrada do pecado no mundo, a história cruel de Caim e Abel e a história de Noé. A partir do capítulo 3, mostra o efeito crescente da rebelião e da corrupção humana que vem do pecado pela desobediência de Adão e de Eva, até chegar ao ponto do dilúvio. Nesse ponto, a partir do capítulo 3, depois da entrada do pecado no mundo, a gente começa a ver uma decadência moral do início da criação do mundo perfeito e a decadência depois da entrada do pecado com a decadência do homem, da moralidade do homem, até a chegada do ponto do dilúvio. Mas era uma corrupção tamanha, uma queda na moralidade tão grande, que no meio dessa corrupção toda, Deus consegue achar um homem. Ele encontra uma família, né? E ele faz um elo, uma aliança com essa família. E ele salva Noé e salva sua família, para começar a história novamente. A segunda parte é a história da família de Abraão, é a história patriarcal, né? É um chamado que Deus faz para Abraão para que ele deixe a terra dele e vá para a terra de Canaã, que Deus diz que será sua um dia e que ele se tornará uma grande nação. O plano de Deus para salvar e abençoar o seu mundo rebelde vem através da família de Abraão. Ele faz uma aliança com ele. Dentro da história de Abraão, a gente vai ver a história de alguns homens.
Deus chama Abraão e a Bíblia demonstra que Abraão ele tem suas virtudes. Ele é um homem virtuoso. Deus, quando o chama, é porque ele tem as suas virtudes. Ele tem seus erros, os seus pecados, é demonstrado na história dele, mas ele tem as suas virtudes. Dentro dessa história maior que vai sendo montada, vai vir as descendências dos filhos de Abraão, da família de Abraão. Então, de Abraão vem Isaac, que já não tinha tanta virtude quanto seu pai. Ele demonstra alguns erros muito parecidos com seu pai. De Isaac, tem os filhos de Isaac, que são Jacó e Esaú. Os dois eles tinham uma virtude muito menor do que a do seu pai, e não vamos nem comparar com o do seu avô Abraão. E dos filhos de Isaac, Jacó, né, tem os seus filhos, que depois vão se tornar as 12 tribos de Israel. Mas os filhos de Jacó, então, a gente não pode nem comparar, eles já estavam muito mais abaixo de Jacó, que já está muito distante de Isaac e de Abraão, né? É uma queda tão grande, e se a gente for olhar, uma queda tão grande já na moralidade, como repete na parte 1, que a história dos filhos de Jacó, elas remontam à história de Caim e de Abel. O que os filhos de Jacó fazem com o seu irmão mais novo, no caso José, antes de ter Benjamim, o irmão mais novo era José, o que eles fazem com José, a traição que eles fazem com José, remonta o que acontece na primeira parte do livro de Gênesis, o que Caim fez com Abel. Então, a gente já começa a ver a decadência grande que vai acontecendo no povo e vai acontecendo na história, na descendência de Abraão. José já demonstra ter uma integridade a mais que seus irmãos, ele tem mais virtude que seus irmãos. Já fica claro nisso, né? Contando a história de José com a dos seus irmãos. Podemos perceber que a volta da decadência moral, que assim como acontece na primeira parte do livro de Gênesis, volta a acontecer na segunda parte, na família de Abraão. Se a gente começa a prestar atenção, há uma decadência, a decadência moral é tanta de Abraão, Isaac, seus filhos Jacó e Esaú, os filhos de Jacó, até chegar a José, a gente pode perceber que Deus vai falando menos com cada geração. Deus vai se afastando da história a cada geração. Ele falava muito com Abraão, ele tinha um acesso, tanto que visita Abraão para contar os planos dele, o que ele vai fazer a Abraão, mas a Isaac a gente já não vê, Jacó e Esaú, então a gente nada, os filhos de Jacó muito menos, né? Até chegar José, que fala por sonhos, que ele revela os sonhos, mas a gente vai vendo essa decadência moral. Aquela decadência que a gente vê na primeira parte, que acontece com a entrada do pecado em Adão e Eva, e os erros que vão sendo cometidos até chegar ao dilúvio, a gente pode ver isso na segunda parte, na família de Abraão, né? Abraão era uma resposta à decadência da primeira parte de Gênesis. Quando Deus chama Abraão, e está nesse segundo bloco, é uma resposta para a decadência moral da primeira parte de Gênesis. E José é uma resposta a essa decadência que acontece moral da segunda parte de Gênesis. Então, a gente vê uma decadência no primeiro, Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão para ser a resposta dessa decadência do primeiro bloco. José já é a resposta para a decadência do segundo bloco, da própria família de Abraão. Né? No capítulo 50, José diz assim, para os irmãos, né, depois que passou, todos eles foram para o Egito, todos eles retornaram, encontraram seu pai, o pai de José faleceu, os irmãos temem pela vida deles, e José, no capítulo 50, chama eles e diz, vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem para salvar muitas vidas. Esse é um resumo de todo o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, Deus mostra toda a crueldade humana no livro de Gênesis, mas ele não é definitivo no livro de Gênesis. A resposta não está no livro de Gênesis. Não foi nesses homens, não foi em Abraão para a decadência da primeira parte, não foi José para a decadência da segunda parte.
Israel, quando está nos seus últimos dias, ele chama seus filhos porque ele quer dar uma bênção para cada filho. Ele quer falar com cada filho e dar uma bênção para cada filho. Quando chega a vez de Judá, ele tem uma revelação que é da família de Judá, da tribo de Judá. Vai vir um rei que vai restaurar as bênçãos do jardim para todo o mundo. Antes de entrar o pecado, o mundo foi feito bom, todo bom. E essa bênção só será restaurada por um homem, por um rei. A gente sabe quem é esse rei. Essa resposta de Deus à crueldade humana, ela não é dada em Gênesis. Não são homens que estão na história de Gênesis que vão dar essa resposta e vão trazer essa bênção que foi feita lá no jardim antes da entrada do pecado. Somente um rei da linhagem de Judá poderá restaurar essa bênção. A gente já conhece esse rei, a gente sabe quem é esse rei e a gente precisa continuar lendo depois do livro de Gênesis até a gente chegar um pouquinho lá na frente para a gente conhecer esse rei e saber quem é o rei que vai restaurar essa bênção. Amém? Espero ter ajudado a entender melhor um pouco mais o livro de Gênesis, o que você já leu ou você vai ler o livro de Gênesis, para você entender a estrutura, a maneira que foi pensado, como foi pensado, as histórias que tem em cada um, a ligação e a história que tem no geral. São várias histórias pequenas para montar uma grande história e que a resposta dela só vai estar no nosso Senhor Jesus. Vamos ler?